Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos ver o nosso segundo mapa mental de direito constitucional, tratando sobre conceitos de Constituição. Lembrando que é um mapa bem resumido, mais apropriado para quem já estudou essa matéria, para quem quer revisar, que está prestes a fazer uma prova, um concurso, uma reta final. Então vamos lá? Tratando de conceitos de Constituição, o primeiro conceito importante que a gente trata aqui é o sentido sociológico de Constituição. Ele foi trazido pelo sociólogo e cientista político Ferdinando Lassalle. Ele dizia que a Constituição é um somatório dos fatores reais de poder. Se ela não for isso, se ela não for um somatório dos fatores reais de poder, ela é uma simples folha de papel. Esse é o sentido sociológico de Constituição. O segundo conceito mais importante é o sentido político. O sentido político foi trazido pelo Carl Schmitt. Ele diferencia Constituição de lei constitucional. Para ele, Constituição é uma decisão política fundamental. Lei constitucional é tudo aquilo que tem forma de Constituição, mas não é a decisão, não é uma decisão política fundamental. O exemplo mais é, mais dado pela doutrina para a lei constitucional no Brasil é aquela norma da nossa Constituição que trata do Colégio Pedro II. Ela não é uma decisão política fundamental. Ela, para essa doutrina, é uma lei constitucional. Então, Constituição seria só aquilo que é mais importante, aquilo que é a decisão política, aquilo que fundamenta o Estado constitucional. Então, para o sentido político, o que importa é o conteúdo da Constituição. Carl Schmitt defende esse sentido. Tem tudo a ver com o sentido material e sentido formal de Constituição. Sentido material, então, seria aquele sentido da Constituição que privilegia o seu conteúdo. É a Constituição o que tem conteúdo de Constituição. Sentido formal é aquilo que privilegia a forma. É a Constituição o que tem forma de Constituição. O que foi aprovado sob a forma de Constituição, aquela Assembleia Nacional Constituinte que fez aquele texto. Então, se tem forma de Constituição, é Constituição. Não importa se tem conteúdo ou não. O sentido jurídico de Constituição, portanto, ele está mais aproximado do sentido formal de Constituição. Ele é defendido, foi criado por Hans Kelsen e ele trata do dever ser. Para ele, Constituição é aquilo que tem forma de Constituição, que está acima da hierarquia das normas, que fundamenta todas as outras normas. É o que trata de dever ser. Para o Kelsen, existem dois sentidos de Constituição: o sentido lógico-jurídico e o sentido jurídico-positivo. O sentido lógico-jurídico de Constituição é o que ele chama de Constituição pressuposta, é a norma pressuposta. É aquela norma que, se a gente for subindo na hierarquia das normas, ela é a última. Ela é que está acima da própria Constituição escrita. Porque o que fundamenta a Constituição? Por que a gente tem que obedecer à Constituição? Para o Kelsen, existe uma norma lógica, norma lógica jurídica, que é a Constituição lógica jurídica, que está acima da Constituição, que é uma única norma. É uma norma que diz: obedeça à Constituição. A gente pressupõe essa norma está no plano das ideias, no plano da lógica, no plano racional, e ela que diz que a gente tem que obedecer à Constituição. E abaixo dela está a Constituição escrita ou a Constituição não escrita, mas a Constituição do país. Essa ele chama de Constituição jurídico-positiva. É o sentido jurídico positivo de Constituição. É a Constituição que a gente pega na mão, a gente lê. Sentido lógico-jurídico é a norma pressuposta que manda que nós obedeçamos à Constituição posta. Então, para o Kelsen, é isso. É dever ser. É fruto da vontade racional. Ok? Sentido culturalista de Constituição. O sentido culturalista ele está vinculado ao que a doutrina chama de Constituição total, Constituição ou ubiquidade da Constituição. É a Constituição que trata de aspectos filosóficos, jurídicos, sociais, econômicos, trata de todos os aspectos de uma sociedade. A nossa Constituição é considerada pela doutrina uma Constituição total, porque ela é bem analítica, bem extensa e trata de todos esses aspectos. É um produto, de fato, cultural. É um conjunto de normas fundamentais
que são condicionadas pela cultura total e também são condicionantes da cultura total. Ela é um fruto da cultura total do país e ela também condiciona, ela modifica, ela tende a modificar a cultura de um país. Então, o sentido culturalista de Constituição é esse, trata da Constituição total. Também temos o sentido de Constituição que o Peter Heberle e o Carlos Alberto Siqueira Castro chamam de Constituição aberta. A Constituição aberta é aquela que provém de uma sociedade dinâmica, reconhece que a sociedade é dinâmica, que é mutável, que é rápida. Ela é uma Constituição que tem conceitos jurídicos indeterminados que tendem a se adequar às evoluções e às mudanças da sociedade. Quanto a essa Constituição, nós temos o que o STF e o que esses doutrinadores chamam de mutação constitucional. É uma mudança da Constituição sem ser por uma reforma, sem ser por uma mudança formal, é uma mudança no sentido da interpretação da Constituição. Então, quando os ministros do STF interpretam uma norma e modificam a interpretação que eles tinham antes, isso se chama de mutação constitucional. Não é uma mudança no texto, mas é uma mudança na sua interpretação. Vamos tratar também de concepções de Constituição. De concepções de Constituição, a gente tem três fundamentais, tratada aqui pelo Gustavo Zagrebelski, que são Constituição-Lei, Constituição-Moldura, Constituição-Fundamento. A Constituição-Lei é aquela Constituição que está no mesmo status das leis. Portanto, ela não tem uma supremacia sobre essas leis. O legislador ordinário tem uma ampla liberdade. O legislador ordinário pode legislar sobre basicamente qualquer assunto, sobre qualquer coisa, ele tem uma liberdade muito grande. A Constituição Fundamento, ao contrário, ela tenta falar de tudo, ela tem uma hierarquia muito forte sobre as outras leis, não está no mesmo status das outras leis, ela é uma Constituição que se sobrepõem. As outras leis não podem contradizer a Constituição Fundamento, e ela tenta tratar de tudo. Nesse sentido, o legislador ordinário, quem faz as leis ordinárias e complementares, tem uma liberdade muito restrita, muito pequena. Já a Constituição Moldura, chamada por Canottieri de Constituição Quadro, é o meio termo entre essas duas, Constituição-Lei e Constituição-Fundamento. A Constituição Moldura, ela traz ela traz limites ao legislador ordinário e dentro desses limites, dentro desta moldura, o legislador pode tratar de qualquer assunto, de qualquer coisa, desde que não fira a moldura, a Constituição. Para a doutrina majoritária, a Constituição brasileira de 88, a atual, ela é considerada uma Constituição moldura. Temos também Constituição dúctil. Constituição dúctil é aquela que trata de condições para a vida em comum. Ela respeita uma sociedade complexa, plural, democrática. Então é dúctil por quê? Porque ela se amolda. Se a gente for observar o sentido da palavra, dúctil é aquela qualidade de metais maleáveis, então é uma Constituição maleável. Bem nesse sentido aqui de conceitos jurídicos indeterminados, da Constituição aberta, é bem aproximado. Mas a Constituição dúctil é isso, é no sentido de que ela se amolda às mudanças sociais. Vamos tratar também de crowdsourced constitution. Esse conceito é um conceito bem mais contemporâneo. É uma Constituição que ela é fruto das redes sociais, é uma Constituição colaborativa. Ela foi experimentada em 2011 na Islândia. Ela foi feita de acordo com a colaboração dos moradores daquele país, dos cidadãos daquele país. Então, é uma Constituição que vai nesse sentido. É uma Constituição feita de acordo com a participação de todos pela internet, pelas redes sociais, chamada de crowdsourced constitution. Constitucionalização simbólica. Constitucionalização simbólica é uma tese do doutrinador Marcelo Neves. Então, ele diz que existe uma discrepância muito grande entre a função hipertroficamente simbólica e insuficiente concretização jurídica de diplomas constitucionais. O que quer dizer isso? Ele diz que a Constituição tem muita coisa, ela trata de muita coisa. Ela trata de mais coisas do que ela deveria. E, além disso, ela trata de tanta coisa que
as coisas que ela trata não ficam, não tem sentido, não tem aplicabilidade no mundo real, acabam não se concretizando. Então, ele critica as constituições é, contemporâneas por isso. Ele fala que a constitucionalização tem sido simbólica, tem sido no sentido de que elas não têm implementação, não têm efetividade no mundo real. Elas têm uma função hipertroficamente simbólica. Falam de muita coisa, mas essa muita coisa que elas falam não entra em efetividade no mundo real. Ele fala também que ocorre uma legislação simbólica. Uma legislação simbólica que é o predomínio da função simbólica da atividade legiferante. O que essa legislação simbólica faz? Ela confirma valores sociais, tem um papel mais simbólico que efetivo na vida da comunidade. Ela demonstra a capacidade de ação do Estado, ou seja, ela fala de tanta coisa que parece que o Estado pode fazer muita coisa, mas na verdade não pode, né? Ela pretende assegurar a confiança da população. Ela é chamada de uma legislação álibi, ou seja, o legislador, o Estado, ele produz uma lei como se essa produção de lei fosse a resolução do problema, e muitas vezes não é. A lei não tem efetividade no mundo real. A simples produção da lei tende a aquietar os movimentos sociais, tende a aquietar as lutas por direitos, por garantias. Ela é chamada de legislação álibi, porque pretende assegurar a confiança da população, quando na verdade ela não pretende fazer nada dali para frente, é só uma simples lei. Ela também, a legislação simbólica também pretende um adiamento de soluções, ou seja, se ele fez a lei, ele é como se ele tivesse um compromisso dilatório. Fizemos a lei, agora vamos esperar, porque daqui para frente a gente vai implementar essa lei. Só que na verdade nunca é implementada. Ela posterga a resolução de problemas para um futuro indeterminado. E os efeitos sociais latentes e indiretos dessa legislação simbólica, que tem o sentido negativo e o sentido positivo. O sentido negativo é aquele que não concretiza o texto constitucional. O sentido positivo é aquele que encobre problemas sociais e obstrui as transformações efetivas na sociedade. Então, o sentido negativo é o sentido de não fazer, ou seja, a Constituição não faz nada. Sentido positivo, sentido de que faz alguma coisa. Faz o quê? Encobre os problemas sociais. Alopoiese do sistema jurídico. O que é isso? É a constitucionalização simbólica mais marcante na sociedade periférica. É um direito autopoético. Por quê? Porque ele se apoia nele mesmo. O fundamento do direito é o próprio direito. O texto constitucional é usado por interesses políticos nessa alopoiese do sistema jurídico. E o neoconstitucionalismo, que a gente falou no mapa mental anterior, que é a concretização da nova visão da Constituição. O Marcelo Neves, ele dá como uma das soluções possíveis para a constitucionalização simbólica o próprio neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo trazendo também o ativismo judicial, que pretende dar efetividade às normas constitucionais. Então, para o Marcelo Neves, o neoconstitucionalismo traz ferramentas, traz métodos que pretendem lutar contra essa constitucionalização simbólica, contra essa falta de efetividade das normas constitucionais, esse uso da legislação da Constituição e das leis de uma forma simbólica, de uma forma dilatória, de uma forma que não cumpre nada e ainda adia a solução dos problemas para um futuro indeterminado. Para ele, o neoconstitucionalismo pretende lutar contra esse mal que vem assolando as constituições. E é isso por hoje, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.